Continuando nosso estudo, Lei de Execução Penal, da pena de multa. Extraída a certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado, que valerá como título executivo judicial, o Ministério Público requererá, em autos apartados, a citação do condenado para, no prazo de 10 dias, pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora. Detalhe: trânsito em julgado. A sentença foi transitada em julgada, recorreu ou não recorreu, excedeu o prazo de recursos, ou recorreu, foi até o STJ, encerrou, transitou em julgado, a condenação foi de multa. Então o que acontece? Em 10 dias, o Ministério Público requererá a citação do condenado, para que em 10 dias ele possa pagar a multa ou nomear bens à penhora. Se ele não tiver condição em pagar a multa em dinheiro, ele vai nomear bens que não seja o bem de família, que não pode ser penhorado. Então ele nomeará os bens que serão penhorados para pagar a sua multa. Aqui, pessoal, guarda esse detalhe em trânsito em julgado. Por quê? Porque com a reforma do processo penal, o delegado pode decretar fiança, até mesmo o delegado. Mas aí é para liberdade provisória e não cai na nossa prova, não está na Lei de Execução Penal. A nossa prova não cai em processo penal, então vamos guardar isso aqui. Extrair da certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado. Então, tendo a sentença, a certidão de trânsito julgado em mãos, o Ministério Público requererá a citação do condenado para, no prazo de 10 dias, ele possa pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora. Tranquilo, 10 dias, ok? Parágrafo 1º. Decorrido prazo sem o pagamento da multa ou depósito da respectiva importância, proceder-se-á a penhora de tantos bens quanto bastem para garantir a execução. Então, passou o prazo, o que o juiz vai fazer? Vai penhorar tantos bens forem necessários para garantir a execução. Parágrafo 2º. A nomeação de bens à penhora e posterior execução seguirão o que dispuser a Lei de Processo Civil. Então, o que nós temos que guardar? Somente a letra. Essa letra. Qual a letra? A nomeação de bens à penhora e posterior da execução seguirão o que dispuser a Lei de Processo Civil. Não cai processo civil na nossa prova, então nós não temos que ter esse conhecimento. Não para a prova de agente penitenciário. Artigo 165. Se a penhora recair sobre bem imóvel, os autos apartados serão remetidos ao juízo civil para o prosseguimento. Então está na esfera penal, no processual penal. Mas aí cai sobre, vamos supor que o condenado tem um prédio lá, então a penhora cai sobre esse prédio, né? Então o que acontece? É um bem imóvel, então será encaminhado para o juízo civil e não ficará no penal. Artigo 166. Recaindo a penhora em outros bens, dar-se-á prosseguimento dos termos do parágrafo 2º do artigo 164 dessa lei. Esse artigo 2º é a nomeação de bens à penhora e posterior execução, seguindo o que dispuser a Lei de Processo Civil. Então, se for bem imóvel, vai para o juízo civil. Se for bem não imóvel, ou seja, bem imóveis, o que acontece? Que serão penhorados? Será mesmo no juízo penal, só que de acordo com a Lei de Processo Civil. Artigo 167. A execução da pena de multa será suspensa quando sobrevier ao condenado doença mental. Se ele for o semi-imputável ou o inimputável doente mental, será suspensa a pena de multa, de acordo com o artigo 52 do Código Penal. Artigo 168. O juiz poderá determinar que a cobrança da multa se efetue mediante desconto no vencimento ou salário do condenado, nas hipóteses do artigo 50, parágrafo único do Código Penal, observando o seguinte: 1. Limite máximo de desconto mensal será da 4ª parte da remuneração e no mínimo de 1/10. 2. O desconto será feito mediante ordem do juiz a quem de direito. O responsável pelo desconto será intimado a recolher mensalmente
até o dia fixado pelo juiz, a importância determinada. Pessoal, então o que acontece aqui nesse artigo 168? O juiz pode determinar a cobrança de multa seja descontado no salário. O juiz pode fazer isso. Geralmente acontece muitas vezes no caso de pensão alimentícia, mas aqui a pena de multa é diferente, mas o juiz pode. Então o limite máximo será, qual que é o limite máximo? Será a quarta parte do salário da remuneração. Então se ele recebe R$1.000, qual que será o desconto máximo? Será de R$250. E o mínimo de 1/10. Se ele ganha R$1.000, o mínimo vai ser R$100. Então, de 100 a 250 no caso. Então, da quarta parte até 1/10. Quarta parte até 1/10 será o valor da multa. Então, o desconto será feito mediante ordem do juiz a quem de direito. Então, é o juiz que dará a ordem a quem de direito. Por exemplo, se ele for funcionário das sedes, então ele vai ordenar que a empresa, sedes, faça esse desconto na folha de pagamento. 3. O responsável pelo desconto será intimado a recolher mensalmente até o dia fixado pelo juiz a importância determinada. Então o juiz também intima o responsável que deverá fazer esse recolhimento, o funcionário da empresa que paga o salário. Até o término do prazo a que se refere o artigo 164, que nós acabamos de falar, poderá o condenado requerer ao juiz pagamento da multa em prestações mensais iguais e sucessivas. Ou seja, pessoal, lembra aqueles 10 dias que o Ministério Público intima o condenado para pagar a multa ou nomear bens da penhora? Durante esse prazo de 10 dias, o condenado ele pode requerer que seja parcelada essa sua multa em prestações mensais e sucessivas. Parágrafo 1º. O juiz, antes de decidir, ou seja, antes de tomar essa decisão, poderá determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações. Então, antes dele tomar a decisão, ele pode pedir lá para o oficial de justiça ou qualquer outra pessoa, por ele indicada, para verificar a condição econômica desse condenado. Às vezes o condenado tem condições e está querendo enrolar a justiça, está querendo pagar prestações tão mínimas que ele não possa sentir, não sentir prejudicado. Então o juiz pode decidir e também para que após essa diligência ele possa fixar um número de prestações. Não, você tem condição de pagar em 3? Vai pagar em 3. Tem condição de pagar em 10? Então pagará em 10. Parágrafo 2º. Se o condenado for impontual ou se melhorar a sua situação econômica, o juiz de ofício ou a requerimento do Ministério Público revogará o benefício executando-se a multa na forma prevista neste capítulo ou prosseguindo na execução já iniciada. Então, pessoal, o condenado ele é impontual. O juiz determinou que até o dia 10 de cada mês ele deve depositar a importância da multa. Ele não paga no dia 12, dia 15, é impontual. Ou melhorou a situação econômica. O juiz, então, pode, por vontade própria ou a vontade a requerimento do Ministério Público, revogar esse benefício de pagar mensalmente e pode, então, fazer com que seja de uma vez só ou de outra forma, segundo a sua vontade e a previsão legal. Então, se for impontual ou mudar de situação econômica, o juiz pode mudar essa situação, revogar esse benefício de pagar mensalmente, prosseguindo na execução já iniciada, ou seja, a pena de multa é de uma só vez ou de 2 vezes. Então, observar esse detalhe. Artigo 160. Quando a pena de multa for aplicada cumulativamente com pena privativa de liberdade, enquanto essa estiver sendo executada, poderá aquela ser cobrada mediante remuneração do condenado, mediante desconto da remuneração do condenado. Essa é uma questão certa que vai cair na prova. Por quê? Porque ela está prevista no REDPRI, está prevista em vários artigos dessa lei de execução penal. Então o que acontece? O sujeito está preso e tem uma pena de multa a pagar. O que o juiz pode fazer? Ele
começou a trabalhar na unidade prisional e está recebendo lá R$ 400 por mês, por exemplo. E a pena dele, a multa dele é de R$ 2.000. O juiz então pode decretar que seja descontado ali R$ 100 por mês, ou mais ou menos. Então, de acordo com aqueles um quarto, ou até de um quarto até um décimo, né, da pena de multa. Então o juiz pode exigir que seja descontado então na remuneração deste preso. Parágrafo 1º. Se o condenado cumprir a pena privativa de liberdade ou obtiver livramento condicional sem haver resgatado a multa, far-se-á cobranças nos termos deste capítulo. Então, o que quer dizer esse parágrafo primeiro? O condenado, a pena privativa de liberdade, ele obteve livramento condicional, né? Só que ele ainda não terminou de pagar a multa. Então, como que será cobrado? De acordo com esse parágrafo. O que fala esse parágrafo? Fala que poderá ser descontado mediante desconto, a remuneração. Então, poderá ser descontado durante seu livramento condicional, poderá ser parcelado no seu salário. Então, dessa forma. Parágrafo 2º. Aplicar-se-á o disposto no parágrafo anterior aos casos em que for concedida suspensão condicional da pena. O condenado foi o juiz decretou sursi, suspensão condicional da pena. Não está preso, está solto, só que ele tem pena de multa a pagar, ele trabalha, então pode ser descontado naturalmente então no seu salário, observado aquele valor máximo de 1/4 e valor mínimo de 1/10. Da execução das medidas de segurança. Artigo 171. Transitada em julgado a sentença que aplicar a medida de segurança, será ordenada a expedição de guia para execução, assim como a guia no caso de prisão, também a guia deve ser expedida no caso de medida de segurança, que geralmente em hospitais psiquiátricos, né? Artigo 172. Ninguém será internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou submetido a tratamento ambulatorial para o cumprimento da medida de segurança sem a guia expedida pela autoridade judiciária. Pessoal, antigamente havia muito aquelas questões de as famílias levarem seus parentes problemáticos para hospitais e ficavam abandonados lá, né, por filhos ingratos muitas vezes. Isso não pode mais. Ninguém poderá ser internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou a tratamento ambulatorial para cumprimento de medida de segurança sem a guia expedida pela autoridade judiciária. Esses locais, então, trabalham com guia de expedição pela autoridade judiciária. É o juiz que decide, é o juiz que ordena a internação. Artigo 173. A guia de internamento ou de tratamento ambulatorial extraída pelo escrivão, mesmo caso do penal, que a rubricará em todas as folhas e a subscreverá com o juiz, será submetida à autoridade administrativa incumbida da execução. Quem que escreve? Quem que extrai? Escreve lá o escrivão, que vai rubricar todas as folhas e a subscreverá com o juiz. O juiz vai assinar as folhas também. E será remetida à autoridade administrativa. Quem que é essa autoridade administrativa no caso? O diretor do hospital de custódia ou do hospital de tratamento ambulatorial. E o que deve conter essa guia? 1. A qualificação do agente e o número de registro geral do órgão oficial de identificação. Qualificação do condenado que está sendo submetido, né? 2. Inteiro teor da denúncia e da sentença que tiver aplicado a medida de segurança, bem como a certidão do trânsito em julgado. Pessoal, um detalhe aqui, vamos voltar aqui no inciso 1, que eu cometi um equívoco. A guia de recolhimento, de internamento ou tratamento ambulatorial, ela será remetida à autoridade administrativa incumbida da execução e conterá a qualificação do agente e do número
do registro geral do órgão oficial, qualificação do agente que está conduzindo esse internado e não dele, né? E o registro do órgão oficial de identificação. Ah, ele é um policial, então tem que ter um registro. Ele é um oficial de justiça, tem que ter o registro do órgão oficial. 2. Inteiro teor da denúncia e da sentença que tiver aplicado a medida de segurança, bem como a certidão do trânsito em julgado. Então, o teor da denúncia, por que está lá, por que ele está sendo condenado, em que ele foi denunciado, e da sentença que tiver sido aplicada a medida de segurança. Deve ter lá a sentença assinada pelo juiz, né? Bem como do trânsito, bem como a certidão de trânsito em julgado, né? Que já foi exaurido os recursos. Artigo 3. A data em que terminará o prazo mínimo de internação ou tratamento ambulatorial. Então essa guia deve ter também a data, o fim, que dia que ele vai sair, né? Se ele vai sair em dia X ou se será observado, outros detalhes para a saída, deve ter tudo lá na guia de recolhimento. Continuando então o nosso estudo. 4. Outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado tratamento do internado. Então deve estar escrito lá, por exemplo, ele é reincidente, ele é violento, ele não suporta determinado tipo de pessoas, ele sofre de esclerose, ele se automutila. Então todas essas coisas devem estar reputadas, devem estar na guia de internamento. Parágrafo 1º. Ao Ministério Público será dada a ciência da guia de recolhimento e sujeição a tratamento. Então, essa guia deve ser sido notificada ao Ministério Público e da sujeição ao tratamento, né? Os detalhes, a qual tratamento ele está sendo submetido. Parágrafo 2º. A guia será retificada sempre que sobrevier modificações quanto ao prazo de execução. Ou seja, um indivíduo foi condenado à medida de segurança e está lá o prazo de 3 meses para tratamento. Durante esse tratamento, os médicos, os responsáveis descobrem que não tem condição de sair em 3 meses, será preciso ficar mais os 2, 3 meses, então será retificada. Retificar é modificar, né? Ratificar é certificar, a retificação é mudança, então será retificada sempre que sobrevier modificações quanto ao prazo de execução. Artigo 174. Aplicar-se-á na execução da medida de segurança naquilo que couber o disposto dos artigos 8 e 9 desta lei. Atenção então para esse detalhe, pessoal. O que diz no artigo 8º e o 9º? O artigo 8º fala do exame criminológico, então aplicar-se-á, né, nessa medida o exame criminológico para que possa ser revelado dados da personalidade deste indivíduo, para que haja individualização da medida de segurança e uma pesquisa para ver se ele tem condição de voltar para a sociedade na data que foi determinada. E o artigo 9º fala ainda que ele poderá ser submetido à extração de material genético para que possa ser comparado em possíveis crimes. Por exemplo, ele está sendo internado porque ele é um semi-imputável que cometeu estupro, né? O que acontece? Ele pode ser recolhido material genético para que posteriores identificações criminais, e isso é previsto na lei de 2012, né? Lei nova, que entra em vigor agora em janeiro de 2013, a vacatio legis dela vai até o final de 2012, então 2013 entra em vigor. Artigo 175, nós falaremos agora da cessação da periculosidade, né? A cessação da periculosidade será averiguada no fim do prazo mínimo de duração da medida de segurança, pelo exame das condições pessoais do agente. É o seguinte, quando o juiz fixa a data do final da sentença, essa pode ser considerada como um período mínimo,
porque dados, né, de acordo com sua estadia no hospital psiquiátrico ou estabelecimento similar, poderá ali ser avaliado, ele pode ser estendido por vários fatores de personalidade, da conduta. E o que acontece? Será verificada a cessação da periculosidade, né, após esse período mínimo. E o que será observado para isso? A autoridade administrativa, até um mês antes de expirar o prazo de duração mínima da medida, remeterá ao juiz minucioso relatório que o habilite a resolver sobre a revogação ou permanência da medida. Foi condenado, então, o sujeito lá à medida de segurança pelo prazo de 1 ano, 12 meses. Quando completar 11 meses, o diretor do hospital psiquiátrico ou unidade similar vai enviar ao juiz da execução um relatório. Olha aqui está falando, aí o relatório vai estar escrito lá. O preso tal apresenta condições de voltar à sociedade, por isso, ou não. Ele se encontra ainda em estágio avançado de violência e papapá e etc. Então, 1 mês antes, envia ao juiz para que ele decida. 2. O relatório será instruído com laudo psiquiátrico. Não só a avaliação do diretor do estabelecimento, mas um psiquiatra irá avaliar. 3. Juntado aos autos, o relatório ou realizadas diligências, serão ouvidos sucessivamente o Ministério Público e o curador ou defensor no prazo de 3 dias para cada um. Sempre, então, a decisão, pessoal, principalmente no caso aqui do semi-imputável, né, deve ser ouvido o Ministério Público, que sempre é ouvido, e no caso aqui, curador ou defensor, porque muitas vezes ele possui um curador, porque ele não responde pelos seus atos. Então, ou o defensor, o advogado, o defensor público, no prazo de 3 dias para cada um. Qual o prazo que cada um tem para dar seu parecer? 3 dias. 4. O juiz nomeará curador ou defensor para o agente que não tiver. Então ele não tem condição de pagar um advogado, ou não tem nem condições psicológicas de nomear um curador, e também não tem familiar para fazer isso. Então o juiz nomeará um curador ou defensor. O juiz de ofício, a sua própria vontade, né, ou a requerimento de qualquer das partes, poderá determinar novas diligências, ainda que expirado o prazo de duração mínima da medida de segurança. Então, pessoal, no caso de medida de segurança, o juiz pode aqui pedir novas diligências, né, para psiquiatras ou para outros profissionais, ainda que expirado o prazo de duração mínima da medida de segurança, né. Esse é um detalhe interessante, que é uma boa pegadinha, né, porque geralmente quando vence o prazo, o juiz é obrigado a soltar, no caso do preso, né. Excesso de prazo, o preso vai para a rua se ele estiver na unidade prisional. Mas aqui não, olha o detalhe, olha a diferença. O juiz de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, do defensor, curador ou do Ministério Público, poderá determinar novas diligências, ainda que expirado o prazo de duração mínima da medida de segurança. Detalhe a ser observado. 6. Ouvidas as partes ou realizadas as diligências a que se refere o inciso anterior, o juiz proferirá a sua decisão no prazo de 5 dias. Então o juiz ouviu o Ministério Público, ouviu a defesa ou curador, ou realizou novas diligências para decidir se permanece a medida de segurança, prolonga ou não. Então o juiz tem 5 dias então para proferir a sua sentença. Artigo 176. Em qualquer tempo, ainda no decorrer no prazo mínimo de duração da medida de segurança, poderá o juiz, diante de requerimento fundamentado do Ministério Público ou do interessado, seu procurador ou defensor, ordenar o exame para que se verifique a cessação da periculosidade, procedendo-se dos termos do artigo anterior. Detalhe, então, vamos explicar esse artigo 176 com exemplos, né? Mais fácil de gravar. O cidadão está cumprindo medida de segurança, lá, condenado a 1 ano medida de segurança. Passados 6 meses, verifica-se pelo familiar
que ele já está 100%, já está curado, já está em condição de voltar para a sociedade. Então, não durou o prazo mínimo ainda de 1 ano. O que o juiz vai fazer? Ele pode, então, o juiz, diante de requerimento, então o Ministério Público pede, ou o interessado, ou o procurador, ou o seu defensor, então ele pede ao juiz, você sai porque o sujeito já está em condição de voltar à sociedade, o crime dele não foi grave, ele está medido de segurança, é só por precaução, então ele pode requerer a cessação da periculosidade. Então o juiz, no prazo de 5 dias, decide pela cessação da periculosidade ou não, se ele vai para casa ou não. Artigo 177. Nos exames sucessivos para verificar se a cessação da periculosidade observar-se-á no que for aplicável o disposto no artigo anterior. Então, durante os vários exames que ele será feito durante o tratamento, pode ser observado a cessação da periculosidade. Então, observa aquilo que foi previsto no artigo anterior, ou seja, requerimento do Ministério Público, ou solicitação do procurador ou do defensor. Então, para a cessação da periculosidade, durante os vários exames pode ser observado, então, o fim da periculosidade. Artigo 178. Nas hipóteses de desinternação ou liberação, aplicar-se-á o disposto no artigo 132 e 133 desta lei. Então, pessoal, nas hipóteses de desinternação ou liberação, ou seja, ele será desinternado, né? Ele cumpriu a sua pena, o prazo mínimo, ou foi liberado por outro motivo qualquer, por cessação da periculosidade, será aplicado os artigos dispostos no artigo 132 ou 133, que são, o 132 fala de ocupação lícita, né? Ele não pode mudar de comarca sem comunicar o juiz, ele deve recolher no horário fixado, ele deve deixar de frequentar determinados lugares. E o 133 fala de outra comarca, né, quando ele for autorizado a ele mudar de comarca, deve ser apresentada uma cópia dos autos ao juiz da outra comarca, e ele deve se apresentar ao juiz para que as condições daquela outra comarca sejam apresentadas a ele. Continuando. Artigo 180. Dos incidentes da execução. Vamos falar dos incidentes que podem ocorrer na execução. Começamos das conversões. Artigo 180. A pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser convertida em restritiva de direito, desde que... Quando que a pena de liberdade pode ser convertida em restritiva de direitos? A pena restritiva de liberdade, o preso vai para a cadeia. E a restritiva de direitos, o preso poderá deixar de frequentar determinados lugares, pode ser a limitação do final de semana. Esses são exemplos de restritivas de direitos. Então, quando a pena não for superior a 2 anos, então a pena pode ser menor ou igual a 2 anos, desde que o condenado esteja cumprindo em regime aberto. Então, vamos anotando aí, ó. Menor ou igual a 2 anos, regime aberto. Tenha sido cumprido pelo menos 1/4 da pena. Então, foi cumprido 1/4 da pena em regime aberto, uma pena não superior a 2 anos. Então, pode ser restritiva de direito. Os antecedentes e a personalidade do condenado indiquem ser a conversão recomendável. Então, não é qualquer preso que vai ter esse benefício de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Quem será, então? Será o preso de bom comportamento, que os antecedentes sejam tranquilos, que tenha cumprido pelo menos 1/4, 25%, né, da pena, pelo menos então 25% de 2 anos, então 6 meses pelo menos da sua pena, e em regime aberto. Então cumpriu 6 meses, então tá tudo tranquilo,
ele pode então ter a pena de regime aberto convertida em restritiva de direitos. Artigo 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal. Parágrafo 1º. A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando? Então, quando que a prestação de serviço à comunidade, que é exercício de uma restrição de direito, quando que ela será convertida em pena privativa de liberdade? Quando, letra A, não foi encontrado por estar em lugar incerto e não sabido ou desatender a intimação por edital. Então, o indivíduo não é encontrado, ou é encontrado e não atende a intimação. Então, essa pena que lhe foi imposta, restritiva de direito, pode ser convertida em pena privativa de liberdade. B. Não comparecer injustificadamente à entidade ou programa a que deva prestar serviço. Ele foi condenado à pena restritiva de prestar serviço no final de semana a um determinado lugar. E ele não comparece e não justifica, então pode ser convertido em pena privativa de liberdade. Recusar injustificadamente a prestação do serviço que lhe foi imposto. O juiz determinou que ele prestasse o serviço ao final de semana lá na casa do Lar dos Velhinhos, lá no asilo. Ele falou, não vou, não quero ir, então pode ser convertido em pena privativa de liberdade. Praticar falta grave, seja ela qual for, nós explicamos várias vezes aqui todas as faltas graves, né? O desacato, a prática criminosa, em crime doloso, entre outros. Sofrer condenação por outro crime, a pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa, ou seja, saiu outra condenação e não houve a suspensão, não houve o sursi. Então, vai acumular com essa e ele vai para a cadeia. Parágrafo 2º. A pena de limitação de fim de semana será convertida quando o condenado não comparecer ao estabelecimento designado para o cumprimento da pena, recusar-se a exercer atividade determinada pelo juiz ou se ocorrer qualquer das hipóteses da letra A, D e E do parágrafo anterior. Então vamos por parte. Foi condenado o indivíduo a comparecer todo final de semana para cumprir a limitação. Ele se recusa aí ou não cumpre outras atividades determinadas pelo juiz, né? Ou se correr qualquer das hipóteses previstas na letra A do parágrafo anterior. A letra A não foi encontrado em lugar certo ou incerto, não foi encontrado, ou desatender a intimação por edital. A letra D é praticar falta grave e letra E, sofrer condenação. Então, nesses casos também haverá a conversão da pena de limitação de final de semana à pena privativa de liberdade. Parágrafo 3º. A pena de interdição temporária de direitos será convertida quando o condenado exercer injustificadamente o direito interditado ou se ocorrer qualquer das hipóteses da letra A e E do parágrafo 1º deste artigo. Então, pessoal, atenção para o detalhe. Então, vamos supor que foi um indivíduo condenado a não exercer, por exemplo, a profissão, por exemplo, não exercer medicina, interdição temporária de direitos. O que acontece? Ele vai e exerce. Então, ele pode ter convertido a pena de restritivo de direito à pena privativa de liberdade. Ou, letra A, não foi encontrado quando intimado, e a letra E, ou sofrer condenação também por outro crime. Então, nesses casos, será ele terá convertido a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade. Ainda continuando falando das conversões,
Artigo 183. Quando no curso da execução da pena privativa de liberdade sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da autoridade administrativa, poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança. Então, pessoal, preste atenção. Lei 9, 2010. Está acontecendo a pena privativa de liberdade. O indivíduo está lá na cadeia, está preso. Então, ele adquire doença mental, uma perturbação da saúde mental. Então, o juiz pode, por vontade própria, de ofício, a requerimento do Ministério Público, o Ministério Público pede, ou a Defensoria Pública pede, ou o diretor do presídio pede. Então, o juiz pode determinar a substituição dessa pena restritiva de liberdade por medida de segurança. Ele irá para hospital de custódia psiquiátrica ou similar. Artigo 184. O tratamento ambulatorial poderá ser convertido em internação se o agente revelar incompatibilidade com a medida. Então, ele foi condenado a tratamento ambulatorial livre. Ele comparece diariamente no tratamento ambulatorial e vai para casa. Mas o agente se revela incompatível, ele está violento, ele falta, ele vai em horário não previsto, então poderá ser convertido em internação. Parágrafo único. Nessa hipótese, o prazo mínimo de internação será 1 ano. Então, será de 1 ano, prazo mínimo, se o tratamento ambulatorial não for compatível com a necessidade de tal indivíduo. Então, nesse caso, 1 ano de internação no mínimo. Do excesso ou do desvio. Então, do excesso ou desvio, né? Artigo 185. Haverá excesso ou desvio de execução sempre que algum ato praticado além dos limites fixados nas sentenças, em normas legais ou regulamentares. Haverá excesso do desvio e de execução, sempre que algum ato praticado além dos limites fixados na sentença, em normas legais ou regulamentares, qualquer fato diferente que for além daquilo que foi fixado na sentença, excesso de prazo, entre outras, pode excesso ou desvio. Artigo 186. Podem suscitar um incidente de excesso ou de desvio o Ministério Público, que é o fiscal da lei, o Conselho Penitenciário, o órgão fiscalizador, o próprio sentenciado ou qualquer dos demais órgãos da execução penal. Então, qualquer órgão da execução penal pode executar um incidente de excesso ou desvio, Então, o Conselho Penitenciário pode, o patronato pode. Então, todos os órgãos de execução penal que nós já falamos nesse estudo, além do Ministério Público e o próprio sentenciado, pode lá requerer, enviar o seu ofício ao juiz, seu doutor juiz, meritíssimo juiz, aqui, excesso de prazo, vamos agir aqui, está errado. Da anistia e indulto. Artigo 187. Concedida a anistia, o juiz de ofício, a requerimento do interessado ou do Ministério Público, por proposta da autoridade administrativa ou Conselho Penitenciário, declarará extinta a punibilidade. O que é anistia? Anistia é a causa de extinção da punibilidade por decreto do presidente da República, Então, ali anistia todo passado, como se não existisse o crime mais, E o indulto já é uma graça coletiva, já é um perdão coletivo, O pessoal costuma confundir aquela saída de final de ano como um indulto. Aquilo não é indulto, aquilo é saída de 7 dias, Não é indulto de Natal, isso eles confundem. Mas o indulto, ele é algo também
decretado pelo presidente da República, quando se não apaga o crime, não termina o crime, né? Mas é como se fosse dado ali um perdão coletivo para aqueles que cometeram determinado crime. Então vai lá o presidente da República, aquele que está em regime aberto, já cumpriu mais de 2/3 da pena, então aí sai aquele monte de liberados ali. O indulto individual, que também é conhecido como graça, né, poderá ser provocado por petição do condenado, por iniciativa do Ministério Público, do Conselho Penitenciário ou autoridade administrativa. Então, o indulto individual, que também é conhecido como graça, ele pode ser provocado por quem? Quem pode pedir? O próprio condenado, o Ministério Público, que sempre pode, o Conselho Penitenciário ou da própria autoridade administrativa, que é o diretor do presídio, no caso. Artigo 189. A petição do indulto, acompanhada dos documentos que a instruírem, será entregue ao Conselho Penitenciário para elaboração de parecer e posteriormente encaminhamento ao Ministério da Justiça. Então, pessoal, olha aí, é algo diferente. O Conselho Penitenciário vai pegar a petição, o pedido do indulto, vai dar seu parecer e vai encaminhar a quem? Ao Ministério da Justiça. Olha, não é mais Ministério Público, não é mais... É lá em Brasília, o Ministério da Justiça. Artigo 190. O Conselho Penitenciário, à vista dos autos do processo e do prontuário, promoverá as diligências que entender necessárias e fará em relatório a narração do ilícito penal e dos fundamentos da sentença condenatória, a exposição dos antecedentes do condenado e do procedimento deste depois da prisão, emitido seu parecer sobre o mérito do pedido e esclarecendo qualquer formalidade ou circunstâncias omitidas na petição. Então, o Conselho Penitenciário ele vai ter todo o material na mão. O prontuário do preso, ele vai ler ali a condenação, qual é o crime, se o crime se aconteceu abolício crimes, por que ele está pedindo essa anistia ou indulto, né? Então, ele vai olhar aqui e vai, por exemplo, observar casos omissos. Espera aí, por que esse preso no pedido não colocou aqui a gravidade do seu crime? Então, ele pode pedir diligências, ele pode pedir que seja investigado, né, aquele tal preso para ver se ele tem mesmo o direito àquele pedido, né, antes de enviar ao Ministério da Justiça. Artigo 191. Processada no Ministério da Justiça, com documentos e relatório do Conselho Penitenciário, a petição será submetida a despacho do Presidente da República. É ele, o Presidente da República, então, que concede a anistia e o indulto, né? A quem serão presentes os autos do processo ou a certidão de qualquer de suas peças, se ele determinar. Então, se o presidente determinar, será ali concedidas ali, então, as peças, a petição e tudo mais que ele achar necessário antes de assinar a anistia e o indulto. É lógico que não é ele que vai analisar todo o conteúdo, são os seus assessores, mas quem determina a anistia e o indulto é o Presidente da República. Artigo 192. Concedido o indulto e anexada aos autos cópia do decreto, o juiz declarará extinta a pena ou ajustará a execução aos termos do decreto no caso de comutação. O que é isso aí no caso de comutação? Por exemplo, é concedido o indulto, o preso só tem aquela pena que ele está pagando, então rua, tchau. Mas vamos supor que há duas penas ali somadas. Vamos supor então que o tráfico de drogas deixou de ser crime e concedeu ali o indulto ali, ele foi ali, concedeu o benefício. O que acontece? Só que ele tem outros crimes. Então, será ajustada, não será concedida a libertação, mas será porque ele responde ao outro crime. Então, aquele crime que foi iniciado, será então retirado aquele prazo a mais e ele vai pagar somente o que falta no caso do homicídio. Artigo 173. Se o sentenciado for beneficiado por indulto coletivo, o juiz de ofício, ou a requerimento do interessado ou do Ministério Público,
por iniciativa do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa, providenciará de acordo com o disposto no artigo anterior. Então, vamos supor que o sentenciado foi beneficiado por um indulto coletivo. Por exemplo, todo mundo que estava respondendo em semiaberto, que estava preso por causa de excesso nos presídios, o presidente concedeu o indulto. Todo mundo está no semiaberto, que for primário e bom comportamento, indulto, todo mundo para a rua. Então, o que vai acontecer? A requerimento do interessado pode requerer, o Ministério Público pode requerer, ou por iniciativa do Conselho Penitenciário ou até mesmo da autoridade do presídio, será providenciado. O que será providenciado? Os autos da cópia do decreto. Então, o juiz local será que declarará extinta a pena ou ajustará a execução, né, como foi falado no caso de comutação. Se houver duas penas, um crime foi iniciado e outro não, será reduzida a sua pena. Continuando então o nosso estudo do procedimento judicial, artigo 194. O procedimento corresponde às situações previstas nesta lei, será judicial, desenvolvendo-se perante o juízo da execução. Vamos ler novamente. Então, o procedimento correspondente às situações previstas nessa lei será judicial, desenvolvendo-se perante o juízo da execução. Detalhes. Tudo aquilo que nós falamos nessa lei, lembra? Prisão em regime aberto, prisão em regime semiaberto, prisão em regime fechado, medida de segurança, liberdade condicional, suspensão condicional da pena, internação, desinternação, medida de segurança. Tudo isso, pessoal, que nós falamos, corresponde a situações e procedimento judicial. Não é um procedimento policial ou um procedimento administrativo, é um procedimento judicial. 195. O procedimento judicial dará início a requerimento do Ministério Público. Então, quem começa uma ação judicial? O Ministério Público, né? A requerimento do Ministério Público. Mas quem? O interessado pode dar início a um procedimento judicial. O representante, seu cônjuge, parente, descendente, mediante proposta do Conselho Penitenciário. Também o Conselho Penitenciário pode dar início a um procedimento judicial, ou ainda a autoridade administrativa. Até mesmo a autoridade administrativa poderá dar início a um procedimento judicial. Como? No caso de uma petição de RDD. O RDD também é um procedimento judicial. Para que a pessoa seja colocada no RDD, é necessário despacho judicial. Então, sempre que nesses detalhes, todos esses podem dar início a um procedimento judicial. Artigo 196. A portaria ou petição será atuada ouvindo-se em 3 dias o condenado, o Ministério Público, quando não configure como requerentes da medida. Se caso ele for, se for o condenado que pede a ação, né, judicial, então não precisa de 3 dias para ouvi-lo, já que é ele que está pedindo, né? Parágrafo 1º. Sendo desnecessária a produção de prova, o juiz decidirá de plano em igual prazo. Qual prazo? 3 dias. Parágrafo 2º. Entendendo indispensável a realização de prova pericial ou oral, o juiz a ordenará, decidindo após a produção daquela ou na audiência designada. Então, se o juiz achou assim, não, precisa de prova para realização de perícia, há, por exemplo, um crime doloso na unidade prisional. O preso, há uma petição da autoridade administrativa que coloque o preso no RDD. Mas o crime que foi cometido necessita de prova pericial para determinar se realmente foi ele o autor, né? Ou se não é uma perseguição da autoridade administrativa. Então, o que o juiz vai fazer? Vai ordenar a produção de provas, né? Então, para que ele tome a decisão. Artigo 197. Das decisões proferidas pelo juiz, caberá recurso de agravo.
sem efeito suspensivo. Então, pessoal, no processo penal, que não é objetivo da nossa prova, lá existe as modalidades de recurso. Então, há o recurso em sentido estrito, há a apelação, há o recurso de agravo. Nós não vamos falar aqui para não confundir e também porque não é objetivo da nossa prova. O que nós devemos guardar? Que das decisões proferidas pelo juiz, qual é o recurso? O recurso é o agravo e sem efeito suspensivo, ou seja, não suspende a decisão até a decisão final. Então, pode haver o agravo, mas se, por exemplo, o preso foi condenado ao RDD, qual o recurso? O agravo, mas sem efeito suspensivo, ele continuará no RDD. Nós estamos chegando ao final do nosso curso, pessoal, das disposições finais e transitórias. Artigo 198. É defesa ao integrante dos órgãos da execução penal e ao servidor a divulgação da ocorrência que perturbe a segurança e a disciplina dos estabelecimentos, bem como expõe o preso a inconveniente notoriedade durante o cumprimento da pena. Então, qualquer integrante dos órgãos de execução penal, qualquer servidor, cabe a eles comunicar qualquer ocorrência que perturbe a segurança e a disciplina nos estabelecimentos. Artigo 199. O emprego de algema será disciplinado por decreto federal. O decreto federal não é motivo da nossa prova. Então, não é matéria da nossa prova, esse decreto. Então, somente saber isso, que o emprego da algema é disciplinado por decreto federal. Artigo 200. O condenado por crime político não está obrigado ao trabalho. Todo preso condenado é obrigado ao trabalho, exceto preso por crime político. Deve ser porque eles não trabalham nem quando estão livres, deve ser por isso que eles não são obrigados a trabalhar depois que são condenados. Na falta de estabelecimento adequado, o cumprimento da prisão civil e da prisão administrativa se efetivará em sessão especial da cadeia pública. Então, pessoal, a falta de estabelecimento adequado, geralmente não há mesmo unidades prisionais, por exemplo, para prisão administrativa ou também para prisão civil, no caso, hoje somente o pensão alimentício, o devedor de alimentos. Então, ele vai fazer, onde que ele vai cumprir a pena? Sessão especial da cadeia pública, né? Geralmente, até mesmo em presídios hoje, então, não há nem mesmo na cadeia pública, mas nas unidades prisionais quaisquer. Artigo 202. Cumpriu toda a pena, ou extinta a pena, né? Por abolício crimes ou qualquer outro motivo, não constarão na folha ocorrida atestado ou certidões fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares da justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos por lei. Então, por exemplo, a pessoa vai tirar uma certidão lá de carcerária, uma FAC, né? Então, o que acontece? Atestado carcerário. Não pode conter ali, sem motivo justificado, referência àquela condenação. Se ele já cumpriu toda a pena, se ele já pagou tudo que devia, até já correu o prazo ali da liberdade condicional, ou foi extinta a pena, né? Não existe mais o crime. O que acontece? Então ele vai tirar uma certidão, não pode conter ali, a não ser que seja para instruir novo processo penal, né? Aí sim, aí para acusar reincidência, né? Ou também, por exemplo, ele vai fazer uma visita numa unidade prisional. Então pode constar que ele já cumpriu a pena. Artigo 203. No prazo de 6 meses a contar da publicação dessa lei, serão editadas as normas complementares ou regulamentares necessárias
a eficácia dos dispostos não autoaplicáveis. Então, é o caso Redpri, que já foi editado, né, no caso de Minas Gerais. Parágrafo 1º. Dentro do mesmo prazo, deverão as unidades federativas, em convênio com o Ministério da Justiça, projetar a adaptação, construção e equipamento de estabelecimentos a serviços penais previstos nessa lei. Ainda nem todos estão de acordo com a lei, mas estão sendo construídos. Também no mesmo prazo deverá providenciar a aquisição ou a desapropriação de prédios para instalação de casas de albergados. Também ainda não foi cumprido todos. Parágrafo 3º. O prazo a que se refere o caput desse artigo poderá ser ampliado por ato do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que é o norte, né, que lembra, mediante justificada solicitação, instruída com projetos de reforma ou construção de estabelecimento. Artigo 4. O descumprimento injustificado dos deveres estabelecidos para as unidades federativas implicará na suspensão de qualquer ajuda financeira e a era destinada pela União para atender às despesas da execução das penas e medidas de segurança. Pessoal, nós encerramos o nosso vídeo. Foram, acredito que, quase 8 horas, né, de gravação, e que você possa aproveitar esse material, rever se for possível, e boa prova. E aguardo você e até a próxima.